Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo, louvado seja o nome do Senhor. Querido, estar gravando esse vídeo para a gente estar falando um pouco sobre os acontecimentos atuais que estão acontecendo. Muitas coisas estão acontecendo rapidamente. Muitas pessoas no YouTube falando sobre os acontecimentos, sobre cumprimento de profecias. E nós vemos que muitos estão falando a verdade. Muitos profetas estão meio que, posso falar que equivocados, mas muitos também estão falando coisas que realmente está para acontecer. E nós sabemos, queridos, que os dias são maus, as coisas estão acontecendo muito rápido. Depois desse período eleitoral que se passou, as pessoas fizeram muitas profecias, muitos erraram, muitos se enganaram. Nós vemos que tem muitos profetas que não são profetas direcionados por Deus, mas estão aí profetizando. Mas nós vemos que realmente nós estamos vivendo, queridos, um período do fim. Um período que eu posso dizer que a Igreja do Senhor no Brasil, ela vai se iniciar uma perseguição na igreja. Isso é bíblico e isso vai acontecer. Eu vejo assim que nós somos uma nação abençoada, protegida por Deus, porque o Brasil está entre os poucos países do mundo que não tem perseguição religiosa. Não tinha até então, mas eu vejo que isso já vai se iniciar. Isso já está se iniciando, uma perseguição religiosa. E nós vemos muitas coisas acontecendo, pandemias, guerra, rumores de guerra e muitas outras coisas. Quero ler alguns versículos com os irmãos. Aqui, o primeiro versículo que a gente vai estar lendo é no livro de Mateus 24, versículo 15. O Senhor vai falar o seguinte: e assim, quando virdes a profanação horrível da qual falou o profeta Daniel no lugar santo, ao ler o profeta entendereis isso. Queridos, então ele está falando, e quando virdes, em outra linguagem fala o abominável da desolação, do que falou o profeta Daniel, sentado no lugar santo, quem lê entenda. Vamos ler mais um versículo. No versículo 16 ele fala: então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Nós vemos que esse abominável da desolação, do que falou o profeta Daniel, nós entendemos que o anticristo. E esse anticristo ele vai aparecer, vai surgir breve. Esse anticristo ele irá ser apresentado ao mundo. Nós vemos várias evidências para isso. Nós vemos várias coisas que estão apontando para esse acontecimento. E o intuito de eu estar gravando esse vídeo, querido, é exatamente para você que ainda não está por dentro desse tema, que você venha buscar o conhecimento, buscar o entendimento, para que você não seja pego de surpresa, para que você não venha ser enganado. Daniel 9, ele vai estar falando, especificamente a partir do versículo 20, ele vai estar falando sobre as 70 semanas de Daniel. Quando nós entendemos as 70 semanas de Daniel, e nós ligamos as 70 semanas com os dias atuais em que vivemos, nós vemos que exatamente essas profecias de Daniel, ela ainda não se cumpriu, ela está se cumprindo nos dias atuais. Quero ler outro versículo com vocês aqui, Daniel 12, versículo 4. O Senhor vai falar algo bem interessante. Daniel 12, versículo 4. O Senhor fala: porém tu, ó querido Daniel, tranca em segredo, mediante o selo, as palavras deste livro, até o tempo próprio para o fim. Muitos farão de tudo e correrão de uma parte a outra em busca do maior saber, e o conhecimento se multiplicará muitas vezes. Então, querido, nós vemos que as profecias o Senhor mandou selar para um tempo do fim, para um tempo específico do fim. E esse tempo, quando nós lemos Apocalipse 5, Apocalipse 5, versículo 5, o Senhor vai trazer mais uma clareza para nós sobre essa questão. O Senhor fala: então um dos anciões consolou-me, afirmando: não chore, pois o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir
o livro e rompeu os 7 selos. Nós vemos que o Senhor Jesus, ele venceu para que as profecias de Daniel dessem cumprimento. Isso, queridos, isso está acontecendo hoje. Isso está acontecendo hoje. Muitos líderes religiosos eles devem falar disso, mas poucos estão falando muitas outras coisas, menos do cumprimento da profecia, do tempo do fim. O que acontece, queridos? Eles não estão preparando as ovelhas, você que pode estar ouvindo esse vídeo, para o que está para acontecer. Está para acontecer algo no nosso meio, da parte de Deus, algo terrível, porque se nós não tivermos preparado espiritualmente, nós não suportaríamos o que está para acontecer. Mas muitos não estão alertando sobre essa questão. Nós hoje, os cristãos de hoje, eles estão vivendo da forma que acham que está bom, que eu aceitei Jesus e que só isso basta, mas não é só isso, meu amado irmão. Nós estamos vivendo dias difíceis, dias de lutas, dias de guerra. E eu lhe afirmo com toda certeza, meu amado irmão, sem medo de errar, a igreja brasileira já se iniciou uma perseguição religiosa. Perseguição religiosa. Hoje, nós podemos ler a nossa Bíblia, falar do amor de Deus. Hoje, graças a Deus, ainda podemos. Mas breve, não vou dizer um tempo determinado, mas eu creio que no fim do próximo ano, isso já vai estar acontecendo com bem mais frequência sobre a igreja brasileira. E a partir de 2024, 2025, bicho, aí anote o que eu estou te falando. E muitos estão dormindo para esse aspecto, estão dormindo para esse tema. Muitos estão pregando o evangelho de qualquer jeito, não estão zelando, querido, pela sua salvação. Não estão pregando salvação, não estão pregando a vinda de Cristo. Até que se fala, não, Cristo está voltando, mas não lhe prepara, não lhe ensina, não mostra base bíblica para que você venha se preparar para esperar a vinda de Cristo. Muitos falam, não, eu conversando com um determinado irmão e outro pastor, ele falou assim, não, você não pode ensinar isso para a igreja, você vai amedrontar a igreja. Como assim, irmão? Eu vou amedrontar a igreja. Não, irmão, você não pode, porque isso não vai acontecer agora, isso será daqui a 200, 300 anos. Vamos viver nossa vida normal. Normal como, meu irmão, pelo amor de Deus? Mas esse é um pastor, ele está na frente de uma obra, mas tem essa visão. Com isso, o que ocasiona na igreja? Ocasiona crentes, cristãos frios. Jesus não vai voltar agora, não importa, vai demorar. E por aí, queridos, você não está preparado. E o Senhor Jesus em Mateus 24, se você ler Mateus 24, do 1 até o final, você vai ver claramente todas as evidências do que Jesus falou para o que está acontecendo hoje. Quer um exemplo? Talvez você já saiba, ou talvez você não saiba. Da Agenda 2030. Isso se iniciou, esse ciclo se iniciou, isso já foi falado há tempos, há anos, posso falar. Mas isso já se iniciou, essa Agenda 2030. Qual o objetivo dessa agenda, meu amado irmão? É para o seu bem? Os governantes dizem que é. Só que você que conhece a palavra de Deus, conhece as escrituras, conhece as profecias, você vê. E quando você passa a analisar objetivo por objetivo, que são 17, já inicia no 1. Preste atenção o que é que está falando no objetivo 1 e veja o que é que está acontecendo na atualidade hoje, no Brasil. É porque nós brasileiros temos dito que nós fechamos a porta depois de roubado. Isso é uma verdade. É uma verdade. Só que, para a vinda de Jesus, para o reino celestial, não existe isso, querido. Ou você vai ou você fica. Não tem meio termo, não. Jesus ele vai vir buscar uma parte dos irmãos, depois ele vem buscar de novo. Não existe isso, queridos. Jesus ele voltou, ele levou os santos, que ele não vai arrebatar a igreja, ele vai arrebatar aquelas pessoas que anseiam, que esperam a vinda dele, ansioso, na consagração, na obediência, fazendo o possível para se isolar desse mundo, para não ceder ao sistema desse mundo pervertido. Aí esse sim, tendo a certeza que está vivendo para Cristo, aí sim, aí você vai ser arrebatado, porque Jesus ele vem buscar esses. Apocalipse fala desse termo. E quero ler outro capítulo de Apocalipse. Apocalipse 13.
Apocalipse 13, versículo 7. Para muitos que dizem que a igreja vai ser arrebatada e que os crentes não vão passar por perseguição e que antes o anticristo não vai perseguir a igreja. Quero ler um versículo para você, meu amado irmão. Quero que você entenda. 13, versículo 7. Foi-lhe concedido também poder para guerrear contra os santos e o vencê-lo. E recebeu autoridade sobre toda tribo, povos e línguas e nação. Querido, quais esses santos que Apocalipse fala? Se não for eu e você. Só que essa autoridade foi dada à besta para lutar contra os santos. Não é contra a igreja, é contra os santos. Aquele que se santificam e vencer. Aí quando nós entendemos, queridos, é que o Evangelho de Cristo é luta. Se possível, ir até a morte. E se nós perseverar até o fim, nós seremos salvos. Então, quem que o anticristo vai perseguir na grande tribulação, se não for o santo, o povo de Deus? Mas essa perseguição, meu querido, já está acontecendo em muitos países aí afora. No Brasil já está iniciando isso. Mas isso não é por um acaso. Isso é para que a igreja de Cristo se levante em busca da presença de Deus, porque a igreja de Cristo, o evangelho de Cristo no Brasil, tem muitos cristãos, muitas pessoas que estão até indo para uma igreja, mas não entende o que é viver o evangelho. Isso é para que a igreja brasileira se acorde, se levante e busque a presença do Senhor para a sua vida. Muitos entendem o que eu estou falando, mas muitos não vão estar nem aí, não vão dar crédito. É bíblico isso, o Senhor ele fala que isso, muitos vão ouvir a palavra e vão receber. Outros não vão dar ouvido a estas palavras. Mas se você tem amor a Deus, amor à sua vida, você não quer que a sua alma se perca, se esforça para obedecer a palavra. Cobre do seu líder, do seu pastor, explicação sobre esse tema, sobre a questão da vida de Jesus. É um direito seu. Se você tem um líder espiritual que tem um conhecimento mais do que você, cobre isso dele para ele explicar sobre isso. Ou busque você mesmo, busque a presença de Deus, busque em oração, se consagre, ore, jejue, porque o Senhor vai te trazer a revelação. Porque do jeito que o Senhor revela a qualquer um desses maiorais, Ele também revela aos pequeninos. Só é buscar a presença do Senhor verdadeiramente. Só que, 2 Tessalonicenses, o Senhor fala algo bem interessante. 2 Tessalonicenses, antes daquele dia, virá a apostasia. E então será revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então, querido, quando esse homem da iniquidade, o filho da perdição, for revelado, que breve, o mundo inteiro vai estar vendo esse homem, aí sim, queridos, você pode esperar com 100% certeza de errar que Jesus realmente está à porta. Busca a presença do Senhor. Busca a presença do Senhor. Só que hoje, a igreja de hoje ela está como Marta. A igreja de hoje ela está muito ocupada com seus afazeres, ela está muito ocupada com as suas coisas do mundo. Quando ao contrário era para a igreja de hoje estar que nem Maria, aos pés de Jesus, que é a melhor parte. Marta até questiona com Jesus: Mestre, Senhor, olha, muitos afazeres, e Maria está aos seus pés, peço que ela venha me ajudar. Ao Senhor Jesus Cristo ele fala: Marta, tu está muito preocupada com seus afazeres. Porém eu lhe afirmo que Maria escolheu a melhor parte. A melhor parte hoje, querido, é nós estar nos pés de Jesus. Não se deixe iludir com as coisas do mundo. Irmão, mas o Senhor Jesus disse que nós tínhamos que trabalhar para o nosso sustento. Sustento, verdade. Não ser escravo do mundo. Não ser escravo de um sistema que é pervertido pelo inimigo. Acorda, povo de Deus, vamos acordar para a vida. O Senhor está voltando. O Senhor está voltando. Quero ler outro versículo aqui, Mateus 22, Mateus 24, versículo 22. O Senhor também vai falar algo bem interessante. Olha o que é que ele fala, Mateus 24, versículo 22. E se aqueles dias não tivesse sido abreviado, nenhuma carne salvaria, mas por causa dos eleitos, aquele tempo será encurtado. Querido, é por minha causa, por sua causa,
que esses dias serão abreviados. Sabe por quê, querido? Que a iniquidade vai se multiplicar mais ainda, que eu e você que hoje nós cremos, se o Senhor não voltar logo, se não fosse abreviado, quando Jesus voltar nós tínhamos deixado de crer, por tamanho engano, por tão grande apostasia. Hoje tem muitos falsos profetas, muitos homens se dizendo de Deus. Daqui a bem poucos dias vai aparecer pessoas afirmando o seu próprio Jesus. Por esse motivo, esses dias são abreviados pelo zelo que o Senhor tem comigo e com você, que busca a verdade da palavra. Não vamos deixar que ele seja levado pelo engano da serpente. Da mesma forma que Satanás enganou Eva bem no início, hoje ele tenta enganar o povo de Deus. No versículo 24, olha o que é que ele fala: pois se levantarão falsos cristos e falsos profetas e apresentarão grandes milagres e prodígios, se possível iludir até mesmo os eleitos, eu e você. Mas vai acontecer, queridos. Se nós não estivermos firmados em Cristo, nós pereceremos. Porque a igreja está vivendo nos últimos tempos. Busca a presença do Senhor para a sua vida, meu amado irmão. Tudo está se cumprindo e não está demorando. Talvez você já saiba disso tudo que eu estou falando. Talvez você não saiba. Mas o Senhor ele nos adverte em Oséias 4, versículo 6. O Senhor fala que o meu povo estão sendo destruídos porque lhes falta conhecimento. Querido, muitos dos pastores de hoje, muitos líderes religiosos, eles estão enganando as ovelhas do Senhor Jesus. Eles estão enganando hoje. Querido, hoje não é tempo de se pregar evangelho de prosperidade na terra. O nosso reino não é desta terra, o nosso reino é espiritual. Nós estamos aqui numa passagem, e essa passagem é breve passará. Vamos ter esse entendimento, pelo amor de Deus. Eu fico vendo as igrejas hoje tem um show, um cantor tal, a entrada é 20, 30 reais, 50 reais. Querida, aonde que o Senhor nos ensina isso? O evangelho do Senhor, queridos, está muito pervertido, está muito ao contrário do evangelho de Cristo, o evangelho da salvação. Irmão, mas Jesus não vai voltar, como eu já ouvi isso, ele não vai voltar agora, querido, Jesus está voltando. Te prepare. Te prepare, se você ama o Senhor, te prepara para ser perseguido. Hoje nós vemos muitas denominações, igrejas, se você andar de bermuda, querido, você não é cristão. Se você não andar com a blusa de manga comprida, você não é cristão. Daqui a bem pouco tempo, tu vai tirar a calça que tu viste hoje, tu vai andar de bermuda, porque tu vai ter medo da perseguição. Porque o que tu fala hoje, talvez não é o que tu vai falar amanhã. O que tu vive hoje não é o que tu vai viver amanhã, por causa, querido, da perseguição, da apostasia, por causa de muitos outros eventos que estão acontecendo. Placa de igreja, vixe, quando essa perseguição começar, essa que vão ser retiradas, os próprios líderes vão mandar retirar, para não ser perseguido. Dá para entender? Isso é uma verdade, meu amado irmão. Isso é uma verdade. Hoje nós temos as liberdades de nos reunir em qualquer local. Mas muitos países como China, Índia, e vários outros por aí não pode mais isso. Se você for pego uma Bíblia no seu celular, você é preso, você é condenado, você é muitas outras coisas. E essa perseguição já está acontecendo. Porém, quando esse homem da iniquidade, o filho da perdição, se revelar, aí isso vai ser geral, vai ser no mundo inteiro. E no Brasil está sendo abreviada esses acontecimentos por causa da nossa escolha. A Bíblia fala que não há autoridade que não seja constituída por Deus, mas o Senhor também, meu amado irmão, Ele coloca diante de um jugo de uma população, Ele coloca o Senhor Jesus, o Santo de Israel, e coloca um ladrão, Barrabás, manda a população escolher. Sabe o que é que a população escolhe? Crucifica Jesus, o Santo. Solta Barrabás. Então, queridos, o que nós escolhemos hoje
para governar o Brasil, nós não estamos sendo dirigidos, direcionados por Deus. Nós estamos agindo de acordo com o que nós achamos. E isso está sendo antecipado à minha e à sua perseguição religiosa. Que o Senhor Jesus possa estar abrindo a tua mente, o teu entendimento, para que você possa meditar no que eu estou falando, para que você possa pegar a sua Bíblia, ler, meditar sobre essas passagens. Não se deixe levar por qualquer evangelho. Busque o evangelho da salvação. Em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor lhe abençoe, nos abençoe em nome de Jesus. Derrame das bênçãos, dê entendimento, sabedoria. Para que nós possamos, queridos, suportar os dias que está por vir. Amém? Louvado seja